Olá, o meu nome é Matias e sejam bem-vindos ao meu cemitério de ideias. Hoje vamos falar sobre livros. Neste caso, especificamente, vamos arrumar as minhas estantes de livros. Mas para além disso, eu queria começar este vídeo a falar um bocadinho sobre os livros deste mês, aqueles que eu já li, aqueles que eu pretendo ler até ao fim do mês, que não falta muito tempo para o fim do mês, mas pronto. O primeiro livro que eu li este mês foi o Frankenstein, e só me faltavam tipo 50 páginas para acabar, por isso é que tipo só li agora, tecnicamente. Apesar da maior parte do livro não eu ter lido em abril. Está caótico porque em janeiro eu, comecei, vamos lá, vamos ler 50 livros este ano. Mas eu tenho a tendência de não ser muito consistente com a minha leitura. Aliás, eu sim coloquei o objetivo de pôr 50 livros este ano, principalmente porque seria mais ou menos um livro por semana, mas principalmente o meu objetivo fulcral deste ano e dos próximos anos de leitura é realmente trabalhar na consistência da minha leitura, do meu hábito de leitura, que já não é um hábito, é só. Durante o mês leio imensos livros, no outro ano inteiro não leio nada, o que é um pouco problemático. Eu gostava de ser mais equilibrado e consistente com a minha leitura e não me quero focar tanto em quantidades, mas sim em qualidade. Eu fiz um ensaio para o Plano Nacional de Leitura como concurso dos estudantes universitários sobre o Frankenstein, especificamente o Frankenstein e os limites da ciência, também relacionando um bocadinho com o panorama atual e contemporâneo das ciências. Claro que é um ensaio muito curto e eu não tive tempo para ir a fundo a nenhum dos assuntos, mas falei brevemente e ligeiramente e superficialmente sobre conquistas recentes científicas e como é que tem relação com as críticas de Mary Shelley à ciência no Frankenstein, principalmente focando-me nas conquistas da Guerra Fria, bomba atómica, inteligência artificial, agora mais recentemente, etc. E analisar também o ego e a insaciabilidade por inovação do ser humano. Eu tenho muita coisa a dizer sobre o Frankenstein. Eu disse-a principalmente no TikTok e Instagram Reels. Fiz tipo uns 6 vídeos sobre o Frankenstein lá e honestamente não me apetece muito repetir-me muito, mas adorei muito o livro, dei 5 estrelas. Apesar de ser um pouquinho arbitrário, para mim tanto faz as estrelas, eu dou assim mais porque por alto, mas acho que o Frankenstein pode ser interpretado de várias formas, é verdade. Aliás, num dos meus TikToks houve alguém que me partilhou uma interpretação diferente até. E sim, eu acho absolutamente profundo e ainda bastante atual. Pronto, nós sabemos, os clássicos são clássicos porque falam sobre temas que são intemporais e são livros intemporais, blá blá blá, mas é verdade, é mesmo verdade que o Frankenstein o é, e é isso. Gostei muito do Frankenstein, mais uma vez, foi só tipo acabar o finzinho, porque aliás a maior parte destes livros eu já comecei há imenso tempo, maioritariamente em setembro do ano passado, e depois larguei, nunca mais li. O segundo livro e último livro que eu acabei mesmo este mês foi A Menina que Veio do Outro Lado, neste caso o volume 2. Eu tenho aqui o volume 1 que já li. Esta série fala-nos sobre um universo meio que apocalíptico ou pós-apocalíptico, no qual há uma luta, ou houve uma luta entre o bem e o mal. Eu realmente não me lembro muito da história da maldição que aconteceu no primeiro livro, porque já li há algum tempo. E realmente é uma leitura mais leve que eu leio só pela diversãozinha, para descansar o cérebro. Mas supostamente, do que eu me lembro, a história da maldição é que havia uma deusa, um deus do bem, da escuridão e do bem, da luz, blá, blá, blá. Aquelas lutas clássicas entre o bem e o mal, e supostamente um deles pôs uma maldição no outro ou na humanidade, e a maldição faz com que os humanos se tornem monstros com fisionomias estranhas e monstruosas, e muito o tema dos monstros este mês. E cada vez que eles tocam num humano que não tem a maldição, amaldiçoam o humano. Portanto, não podem tocar em pessoas e ficam selvagens, etc. É uma história que realmente analisa o que é que realmente é o bem e o mal. Será que nos está a ser contada a história correta e certa? Porque eu acho, do que eu percebi, que no futuro iremos descobrir que afinal não é bem assim. Não tenho certeza do que é que vamos descobrir, mas logo se vê. E o enredo em si principal é sobre a menina que veio do outro lado, do lado da luz, os que não estão amaldiçoados. E ela foi abandonada numa aldeia quando os humanos todos fugiram de lá por haver perto um monstro, ou vários. E um dos monstros, acaba por quase que a resgatar e ajudá-la a sobreviver, até que a tia a vai buscar, mas realmente o monstro sabe que a tia nunca a vai buscar. Mas ela tem essa esperança e acredita que sim, e ele também não desmente isso. Basicamente é um mangá fofinho sobre um monstro que acaba por ser quase uma figura parental
protetiva e fofinha para com esta miúda, a qual ele não pode tocar porque tem a maldição, e ela toda muito ingênua e inocente e não sei o quê. É bonito. No segundo livro, pronto, é a continuação, fala principalmente sobre nada, sobre tudo, não sei. Mas também gostei muito, dei 4 estrelas. E gostei muito da série, é muito bonita, os desenhos não são o tradicional mangá, são um pouquinho mais artísticos, eu diria, são muito bonitos. Também são um bocado assustadores por vezes, com cabeças descabeçadas, retiradas do corpo, como é que se diz? Decepadas. A arte é muito bonita. Agora, para a lista de mais 5 livros que eu quero ler ainda este mês, até o finzinho, eu quero, ou preciso de ler 7 livros por mês até ao fim do ano. Para concluir os 50, vamos ver se conseguimos. O primeiro livro que eu quero ler este mês é mangá outra vez, é o Spy Family. Neste caso o volume 3. O Spy Family é sobre um espião a quem é atribuída uma missão. Para concluir a missão é preciso ele fingir que é um pai de uma criança num colégio prestigiado. Ele adota uma criança e depois precisa de encontrar uma mulher para fingir que são uma família normal comum. Ele acaba por chegar a um acordo com uma mulher aleatória para se casarem e ambos beneficiavam no acordo. Isto porque o homem é espião e a mulher é assassina, mas nenhum sabe isso sobre o outro. E a miúda, a rapariga, a Anya? Acho que sim. É telepata, portanto acaba por saber isso porque ela lê pensamentos. E é muito fofinho, assim, wholesome, como se diria, bonitinho, mas também engraçado e cheio de ação. É um enredo que se move muito depressa até. O próximo livro que eu ainda quero ler é Ancient Greece, do Paul Cartledge. É uma pequena, breve introdução à Grécia Antiga, principalmente à história, à estrutura, à política, aos valores. Até agora falou principalmente sobre a época minoica, micénica, as cidades, e introduziu a estrutura do livro, que será cidade por cidade, mas ele está bastante ruído pelo Axel, ele foi ruído pelo Axel, não tem o melhor aspecto, mas está completamente legível. Próximo livro, também já estou a ler, o quê? Há um ano? Não sei, há muito tempo, que é A Casa no Mar Cerúleo, neste caso da House in the Cerulean Sea, do T.J. Klune. Eu sei que há uma controvérsia qualquer sobre este livro em específico e com o autor, eu não sei exatamente qual é, mas eu posso tentar descrevê-la resumidamente do que eu me lembro, pode não ser isto, mas eu não sabia isto no início, aliás, só a meio do livro é que descobri. O livro, o enredo em si, fictício, fala-nos sobre um mundo fantástico no qual existem criaturas e crianças mágicas. As criaturas mágicas, quando são crianças, são enviadas para orfanatos onde aprendem a lidar com os seus poderes. Elas são vistas como perigosas e assustadoras, e há muito preconceito e ódio para com estas crianças e não são muito bem tratadas no orfanato, mas é sim um órgão, acho que é uma iniciativa do Estado deles, que trata dos ficheiros dos casos destas crianças e dos orfanatos. O enredo segue a personagem principal, que é uma das pessoas que lida com os orfanatos, vai lá ver se está tudo bem, se segue as regulamentações. Ele é muito pragmático, só quer saber das regras, não sei o que, não sei o que mais. Depois ele é chamado a um orfanato de extrema contenção, mais secreto, que supostamente segura as crianças mais perigosas devido aos seus poderes e linhagens ou raças. Supostamente são muito perigosas porque, por exemplo, um deles é o Anticristo. Ele é chamado ao orfanato para ter a certeza que está tudo bem, blá blá blá, averiguar. E ele acaba por aprender muita coisa sobre estas crianças, sobre este sistema no qual ele vive e para o qual ele contribui, e acaba por aprender muito sobre empatia. E a partir do reitor ou diretor desse orfanato, é um livro que também é queer, tem personagens e temas de família encontrada e LGBT, porque a personagem principal, isto é um pouco spoiler, mas não é assim tão spoiler, a personagem principal acaba por se apaixonar pelo diretor deste orfanato e é muito fofinho, muito aconchegante, acolhedor, bonitinho, fofinho. A questão da polémica é maioritariamente baseada no facto deste livro ser inspirado pela questão verídica e real, maioritariamente do Canadá e um pouco dos Estados Unidos. Crianças indígenas eram roubadas das suas famílias e colocadas em orfanatos, muito por causa daquela crença de pessoas indígenas não estão aptas para cuidar das crianças, mas também para corrigir a indigenidade, a raça e cultura indígena da criança, e muitas vezes eram sim mortas, assassinadas. Isto já foi há muito tempo, mas ainda decorre a opressão desse género e coisas semelhantes ainda na contemporaneidade, maioritariamente no Canadá. Ultimamente tem-se falado bastante mais sobre essa questão. Eu não estou muito
muito a par, mas sei dela. E aparentemente este livro é inspirado nisso, mas a polémica nasce quando, primeiro de tudo, o autor não faz parte da comunidade indígena e aparenta não ter a opinião mais aceita pela comunidade indígena sobre este assunto. Eu não tenho certeza qual é o argumento e a polémica em si. Acho, ou estaria a adivinhar, que provavelmente seria pela semi-romantização desta história. Como é inspirado, neste caso, nesta vida real, e ele acaba por não fazer parte da comunidade, não tem factualmente o papel de falar por uma comunidade da qual ele não faz parte. Apesar de eu não achar que está a ser horrível, mas eu tenho de facto de voltar ao livro com mais análise, sabendo isso, porque eu tenho interesse de facto em analisar nessa lente. Próximo livro que eu quero ler, O Animal Cultural, do Danilo Mainardi. É um livro de não ficção, maioritariamente sobre macacos e sobre cultura. É um estudo que visa a compreender e argumentar que alguns animais são sim capazes de criar cultura, a partilhar cultura, e que a cultura não só é a natureza humana, mas também acontece no reino animal, fora dos humanos. Esta teoria baseia-se muito na definição pessoal, mas também não controversa, de cultura. O autor define cultura como conhecimentos, técnicas e valores partilhados de geração em geração. E tendo em conta essa definição, de facto sim, os animais têm cultura. Fala sobre vários estudos científicos feitos com macacos, em que realmente eles aprendem coisas e partilham com os mais novos, os mais velhos com os mais novos, e os mais novos acabam por o repetir, não só em técnicas práticas e de sobrevivência, mas acho que outras coisas também. Não li muito, li um bocadinho. O último livro que eu quero ler são os Hinos Homéricos. Os hinos homéricos são um conjunto de textos maioritariamente devocionais, são hinos ou quase que rezas aos deuses. Os hinos homéricos são sim, quase que simbolicamente agora, atribuídos a Homero, contudo há toda a questão homérica de será que Homero sequer foi uma só pessoa real? Eu acho, não sei se todos esses disparates, que mesmo os historiadores que acreditam, apesar de serem menos comuns, que Homero foi sim uma pessoa real, mesmo eles não gostam tanto de atribuir os hinos homéricos a Homero, acho eu. Mas opá, não sei, hinos homéricos é o título. Agora, principalmente o que vamos fazer hoje é arrumar isto e umas que estão ali. Os livros que eu li e pretendo ler este mês vão ficar de lado, e acho que vou começar a fazer categorias de livros e montinhos e depois pô-los em ordens lógicas. Eu vou começar com os que já estão aqui e depois vou trazer os outros. Eu podia até explicar mais ou menos qual é a lógica organizacional destas estantes, mas não há assim muita. Nesta aqui temos Percy Jackson, nesta aqui literatura estrangeira, mais uma vez misturas, mas mais para o contemporâneo, mangás. Um Sartre aleatório, o Jean-Paul Sartre. Aqui temos principalmente YA, Young Adult, Jovem Adulto, Contemporâneo, Hunger Games, livros aleatórios e, aparentemente, livros portugueses aleatórios. Viagens na Minha Terra, essa de Queiroz, mais Camilo Castelo Branco, António Vieira, mais essa de Queiroz, Gil Vicente. Pronto, eu vou organizar maioritariamente por épocas e autores, assim mais livremente, até porque, opá, não tenho paciência para organizar muito bem, desde que faça algum sentido. Pá, eu realmente não sei exatamente as alturas disto, portanto vamos semi-que inventar. Temos a balada de... ai, como é que se diz? Dos pássaros e serpentes, opá, não sei. Mais Hunger Games, eu não tenho o último Hunger Games. Para quem não sabe, eu até tenho uma coleção grandita de terror, porque eu gosto bastante de ler terror. Já li alguns Stephen King, outros aleatórios. Eu quero tanto ler o Misery, mas tem de ser para novembro, assim, ou outubro, assim. Eu absolutamente adoro ler, adoro livros, eu sei, é verdade, mas eu leio muito, pouco e terrivelmente. Eu tenho todos os anos o objetivo, só que pronto, acabo por não o fazer e acabo por cair na armadilha de ler muito alguns meses e ler muito mal e nada no resto do ano. Infelizmente tem sido assim e todos os anos eu quero melhorar, mas olha, vamos ter de acreditar que este é o nosso ano. Apesar de já estamos a meio do ano e eu não... mas pronto, é a nossa época, vamos acreditar que sim. Agora vamos passar para a secção de Percy Jackson, que provavelmente vou mudar de sítio, mas vai estar como sempre na ordem normal de leitura / publicação. Temos aqui estes dois livros, um sobre plantas medicinais, outro sobre a natureza em geral, que eu definitivamente vou deixar aqui alguns. Eu coloquei mesmo os livros de Percy Jackson sem qualquer ordem nestas estantes porque estava num mood mais de tanto faz, mas vou voltar a organizá-los por ordem, pela ordem correta, pronto.